Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes amigas associadas. Nós estamos num novo formato de programa, uma nova temporada, como já falamos. E a TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia e os nossos dias, tem se esforçado muito para chegar ao seu coração. Compartilhe esses estudos, participe. Você é o nosso convidado especial. Neste programa, nós vamos falar de uma coisa muito importante, muito relevante. É a obsessão e a desobsessão. Você já se sentiu obsidiado? Já se sentiu obsidiado até por você mesmo? O Espiritismo tem a solução. São as terapias desobsessivas. Está no ar o programa Viver e Transformar. Esse programa tem um tema tão relevante que nós sentimos que as pessoas estão maximizando os seus problemas, se auto-obsidiando com seus problemas. Problemas não, hoje em dia a gente chama até de desafio. Então nós vamos propor a você, nesses 30 minutos, que você tente compreender a forma de se tornar melhor, de se desvencilhar desses obsessores, se não estão fora de você e que estão dentro de você, e se tornar uma pessoa muito melhor. Vamos lá, Rosália, Soninha, e nós sempre começamos com uma música, né? Olá a todos. Hoje a gente vai começar com uma música que, na verdade, a gente compôs agora em trio, a partir das 4 frases de Ho'oponopono, que é uma terapêutica havaiana. Os havaianos ancestrais nos ensinaram, né? E chegou até nós, ocidentais, na década de 1980, e que fala muito sobre o perdão, muito sobre o reconhecimento de si mesmo, muito sobre a sua participação na coletividade. E tem 4 frases importantes, né, meditativas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, Soninha, sinto muito. O que você tem a nos dizer sobre essa alternativa de sentir muito? É isso mesmo. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos, né? Verdade, Leila. Quando a gente começa a pensar no sinto muito, nós estamos entrando em contato com a primeira parte da nossa reforma íntima, que é o reconhecimento das nossas falhas. E aí vem o arrependimento para reparação mais tarde, né, que é o que o Espiritismo nos traz. Então, esse sinto muito, ele já é a primeira coisa. Quando você diz sinto muito, me perdoe, você já está passando para a fase seguinte, que é a do perdão. Né? E aí não importa se o outro vai perdoar ou não, importa o seu movimento de querer o perdão. Né? Eu te amo, que é o amor que vai curar todas as dores, e sou grato, porque a gratidão realmente é tudo que a gente pode fazer por estarmos vivos, reencarnados, pelas oportunidades que temos de reparar esses erros, enfim, é por aí. Né? É isso mesmo, meus irmãos. Olha, quando eu falei se você se sente obsidiado, porque Emmanuel, ele diz assim, quando uma ideia teima em se fixar, cuidado, você está na mira dos seus inimigos do passado. Nós temos espíritos aos quais nós devemos muito de vidas anteriores. E quando uma ideia teima em se fixar, você vai falar, não quero pensar nisso, meu Deus do céu, sai fora essa ideia.
a ideia volta, e a ideia volta, e a ideia volta. E a ideia vai te deixando triste, vai te deixando melancólico, vai te deixando sem sono. Aí você começa a não dormir, você está iniciando um processo de depressão. E muitas pessoas, um processo até obsessivo, e muitas pessoas, movidas pela culpa que sentem de alguma coisa que realizou. Por isso é que é importante essa questão do perdão, né, Rosália? Ah, com certeza. E como a Sônia muito bem começou, a gente sente muito mesmo. Então, a gente sente, inclusive, essa aproximação desses pensamentos que são negativos, né? Quando a gente fala em desobsessão, é porque você já está num processo de obsessão, para você ser desobsediado. Claro. E a gente aprende na doutrina espírita que existe obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. E como a Leila colocou, auto-obsessão também, né? Claro. Que a gente realmente não consegue sair daquele ciclo. E é por isso que o programa hoje ele vai oferecer assim, algumas reflexões sobre as terapias desobsessivas, né? Maneiras de realmente a gente se reencontrar com a nossa consciência mais lúcida, né? O perdão é um caminho, o auto-perdão é um caminho, porque a gente fica nesse processo de que eu sou culpado e não transforma, por exemplo, a culpa em responsabilidade, né? Que não é tirar, bem, né? Que quando a gente fala assim, não, você tem que transformar a culpa em responsabilidade, não é tirar o dano, na verdade é você entender por que aconteceu e procurar maneiras de transformar aquele dano na sua vida. Porque já aconteceu, né? A gente não pode voltar atrás, a gente não tem esse poder de ir lá atrás e mudar, né? E depois voltar à frente, né? Passado e futuro realmente são estados que a gente não tem como interferir. Mas tem uma e a gente adoece, né? É como você falou, porque assim, a gente está muito no passado, o processo é total de depressão. E a gente está muito no futuro, o processo é total de ansiedade, que a gente vai discutir nos próximos programas. Fiquem atentos. Então, a gente precisa realmente compreender a importância de viver no presente para poder conseguir tratar através dessas terapêuticas desobsessivas. É que a Rosália citou de não poder voltar lá atrás, mas na parapsicologia tem uma prática e que o Espiritismo endossa, que é você refazer aquele momento mentalmente. Você pode ir naquele momento em que você falou uma palavra ruim, você pode ir naquele momento em que você não foi feliz na sua colocação ou na sua ação e refazer mentalmente, porque a nossa mente é muito poderosa. Você pode refazer aquele momento, inclusive de partos difíceis. Por exemplo, o meu primeiro filho foi puxado. Antigamente usava fórceps, né? E depois que eu estudei o danos, que aquele momento, o momento do parto, tem uma influência muito grande na personalidade da pessoa, eu comecei a refazer aquele momento psiquicamente comigo e com ele. Eu voltei lá naquele parto difícil e refiz aquela caminhada. E eu me libertei muito, porque eu senti uma culpa enorme. Agora, que culpa que uma jovem pode ter de não ter conseguido ter um parto saudável? Né? Para clarear bem, né, porque assim, quando a gente fala não poder voltar ao passado, é porque realmente ninguém vai poder voltar ao passado e fazer um novo começo. Refazer. Né? É uma frase clássica, né? Você não pode voltar e fazer um novo começo lá atrás. Mas você pode fazer o que a Leila está dizendo, que na verdade esse refazer é ressignificar. Não vai se deixar de sofrer, não vai deixar de passar por aqueles passos, mas você vai entender para quem faz sentido aquele sofrimento. A culpa que você diz, né, de não ter conseguido ter um parto maravilhoso. Para quem faz sentido? Para aquela Leila mocinha que estava tendo seu primeiro filho, para aquele momento, ou para você agora? O que acontece é que as pessoas, nós, os seres humanos, né, quando voltamos a pensar de alguma coisa que aconteceu no passado, e aí a gente
traz também de outras vidas os registros, né, na nossa consciência, e muitas vezes a gente não sabe nem por que se sente culpado ou por que se sente mal. E isso é mais interessante ainda, né? Porque quando ali eu falo alguma coisa ruim para o meu vizinho, por exemplo, no dia de manhã você sai e não dá bom dia, e depois você passa o dia inteiro, puxa, mas eu não dei bom dia e tal. Isso é uma culpa que você pode até refazer. E você sabe, você tem consciência disso. Mas o que aconteceu lá no passado, muitas vezes eu não sei, a maioria das vezes eu não sei. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma fobia de falar em público e não sabe por que essa fobia. Se for voltar no tempo e descobrir o que aconteceu, isso pode estar ligado, por exemplo, a uma situação vexatória, uma situação em que ela falou alguma coisa e aí sofreu humilhação por conta disso, que hoje é bullying. Né? Sofreu bullying. Mas, enfim, e aí como é que você faz? A Joana, até nesse livro Plenitude, né, ela dá como uma terapia alternativa a terapia de vida passada. Né? E na terapia de vida passada, feita por uma pessoa que realmente saiba, tenha domínio da técnica, certeza. Domínio, né, do método, porque senão, e sem também a pretensão de saber se eu fui Cleópatra ou se eu fui, né, Júlio César. Não que pouco importa, né? Na verdade. Que pouco né? importa. Mas importa, sim, é você voltar para que você, revivendo aquela situação, você possa descobrir para quem faz sentido o medo, a culpa, esse medo de sofrer novamente, humilhação falando em público. Aí você começa a trabalhar o que acontece hoje diferente do que acontecia naquele tempo. Então, isso vai mudar e muito, com certeza, né, a nossa maneira de lidar, porque muitas vezes isso atrapalha uma pessoa que é um professor, ou isso às vezes... Mas professor, como é que foi ser professor se não consegue? É porque isso não é da vida inteira. É verdade. Isso às vezes acontece num determinado momento. A pessoa deu aula há muito tempo e de um momento para o outro, aquilo que estava no passado emerge e aí a pessoa começa a ter problema de falar em público. Não só esse, como os transtornos de não conseguir dirigir. Qualquer tipo de fobia, só um exemplo, né? Não consigo entrar, não consigo ficar perto de um lugar muito alto, não consigo entrar no avião. Todos esses transtornos hoje têm registros no nosso psiquismo. Sim. Mas a questão da culpa, eu queria colocar que os espíritos dizem muito que é um plugue, é uma tomada. Se você está sob o império da culpa, você atrai espíritos que utilizam isso para te colocar para baixo, para te deixar sem iniciativa, para ficar preso àquele passado culposo, né? É verdade. E assim, quando a gente fala de culpa, a gente fala em muitos sentidos, né? A gente viveu, a gente se relacionou com muitas pessoas, aí teve muitos parceiros, muitas parceiras, quando a gente fala afetivo sexualmente, e muitas pessoas de diferentes idades chegam para mim e falam: Rosália, eu não quero me relacionar com alguém porque todo mundo sofre muito, né, na relação, ou eu não conheço relações saudáveis, né? E aí eu costumo brincar com as pessoas para elas olharem bem, modificarem os olhares, porque existem sim relações muito saudáveis. E se não encontraram, que elas sejam as relações saudáveis, né? Eu acho que a tônica da página, ela nos direciona para isso, né? Os tratamentos desobsessivos, eles vão ter sucesso se nós estivermos dispostos a olhar para dentro, né? A eficácia está vindo, né? Não, mas assim, é porque a gente fala, não, traem muito, aí tem os estigmas, os homens traem muito, as mulheres, né? Mas assim, na verdade, é realmente a gente tentar buscar internamente o que nos faz bem, porque socialmente nos cobram muitas coisas. Um emprego bom, uma família boa, enfim, socialmente nós somos muito cobrados. E isso faz com que a gente fique preso a esse aquelas ciclo. Crenças, né? E a esse ciclo de culpa. Porque né? E a gente acaba atraindo, né? Essa coisa que chama de saudável, até essa Organização Mundial da Saúde diz que quem tem saúde não é
ausência de doença. Sim. Porque você pode ter uma doença, mas você está saudável. Então, o relacionamento, meus irmãos, é assim também. Às vezes você está brigando, está num momento ruim, está se conhecendo, estão se machucando, que a gente se machuca muito, mas isso também é saudável. Sim. É melhor do que ficar cada um guardando aquelas mágoas e, de repente, né, como disse o Chico Buarque, mexe não, como é que é? Tem uma música muito bonita que ele fala, deixa em paz meu coração, que é assim um poço, que é um poço assim de mágoas. Um pote até aqui de mágoa. Um pacote até aqui de mágoas. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. E aí a gente olhando para isso, é muito interessante, porque eu estava aqui querendo falar, né? Porque é o medo de se relacionar. Sim. Mas a gente precisa pensar o que está por trás desse medo. Perfeito. Né? O que está por trás desse medo? Por que eu não quero me relacionar com o outro? Primeiro, a Leila já disse, cada relacionamento é um relacionamento. Né? Tem pessoas que casam 2 vezes, e um primeiro casamento foi horrível, e o segundo está aí 30, 40 anos. E né? tem uns que é pior. Não, mas aí é outro tem caso. Outros que né? têm bastante então, longevidade. Né? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que casou, o casamento foi muito ruim, depois casou pela segunda vez e está mais de 30 anos casado. Como você disse, acredito que tenha lá seus momentos difíceis, mas está com a pessoa há 30 e tantos anos. Né? Então, não é porque um relacionamento deu errado que todos vamos. Agora, eu fico pensando, o que está por trás do medo? Né? Primeira coisa que me aparece é o orgulho. Né? O orgulho. Eu não posso passar por isso. A gente não se dá conta disso. Né? Se desse conta, até mudava, mas é porque a gente não. O orgulho é uma coisa muito difícil também de entrar em contato. Né? Por que eu não? Sabe? Por que eu não posso tentar? Aí eu deixo de tentar, deixo de viver uma vida plena com uma pessoa muito interessante, porque eu tenho medo. E isso, eu também encontro pessoas assim, que têm muito medo de relacionamento, né? De dizer que, não, eu vou me machucar, eu vou me ferir. Como se a vida, né, a gente tem estudado exatamente isso. Né? Nós estamos num momento, numa fase da evolução em que precisamos passar pelos desafios e vencê-los. A gente passa por alguns desafios que tira de letra. Exatamente. Né? E aí as pessoas têm esse medo de se relacionar. Mas para quem isso serve hoje? Né? Se a gente pensar nesse mundo onde o amor é tão necessário, né? Onde a raiva, né? A mágoa é tão divulgada, para quem serve isso, gente? Se a gente está falando de obsessão, né? De terapia desobsessiva ligada à obsessão, para quem serve o medo de amar? E você pode despertar, né, Rosália? Pode despertar dentro de você mesma alguns fantasmas que foram você mesmo no passado. Você pode já trazer todo esse orgulho, como disse a Sônia, já traz todo esse orgulho dentro de você mesma, toda essa tendência ao abismo. Como diz André Luiz diz assim, tem pessoas que têm vocação para o abismo. Está sempre se afundando, tudo está errado, está sempre reclamando. Então, essa tendência é que nós estamos propondo hoje nessa terapia desobsessiva. É você caminhar para dentro de você mesma e realmente se perdoar de toda essa carga, essa crença que a gente traz, que a gente tem que ser perfeito numa vida só, que a gente não pode fazer isso ou fazer aquilo. Tudo isso tem que ser examinado, porque os espíritos que estão ao nosso redor, que são muitos, que são testemunha da nossa jornada, eles podem influenciar muito no nosso psiquismo se nós não soubermos ficar atentos a essa problemática que a gente traz até de vidas passadas. E aí fala um pouquinho mais sobre isso, Rosália, até sobre esse me perdoa, né? Sim, eu estava pensando nisso, porque eu estou vivendo uma experiência nova agora como professora de educação de jovens e adultos, né? São muitas pessoas que ficaram afastadas da escola durante muitos anos, por motivo de trabalho, por motivo de família. E ontem uma aluna minha veio falar assim, professora,
eu fiquei muito tempo afastada da escola. Eu tive 3 filhos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria tido os meus filhos. Aí eu falei para ela, olha, se você não tivesse tido seus filhos, você não teria a cabeça que você tem hoje. Então, são os aprendizados, né? Muitas vezes a gente não se perdoa porque acha que realmente o que nós fizemos foi imperdoável. A gente costuma ser até um pouco mais tolerante com as faltas alheias, mas com os nossos defeitos a gente costuma ser implacável, né? Então, esse perdão, ele é necessário. A gente precisa de um começo. A gente não está dizendo que é fácil, não, nem de maneira nenhuma. Mas a gente precisa começar. Eu acho que uma das propostas terapêuticas é realmente esse olhar mais carinhoso para dentro de nós mesmos, para a gente começar a pensar que a gente sente muito mesmo, mas que a gente precisa dar espaço para o perdão, né? E outra coisa muito importante, meus irmãos, é o conhecimento. Você precisa estudar. A doutrina espírita traz tantos livros, esse livro Plenitude que nós estamos estudando em conjunto, e tantos outros livros elucidadores, assim, que explicam para a gente como é possível a gente se tornar uma pessoa melhor em apenas uma vida. Claro que perfeito nós não seremos em uma existência só, não é? Mas nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, se você puder entrar numa casa espírita, é um passo gigantesco, porque eu sei que não é fácil você chegar numa comunidade tão simples como são as casas espíritas, com as pessoas até, às vezes, muito mal preparadas. O que elas têm é a vontade enorme de acertar, o carinho, vai te receber de braços abertos. E eu sei, para determinado nível intelectual, fica parecendo uma coisa assim, muito difícil, para esse orgulho milenar que a gente tem, de ambientes pomposos, né, de aparências. Então, você chega numa casa espírita, tá, aquela simplicidade, pode ser um incômodo para você, mas eu vou te dizer, é um caminho gigantesco que você vai fazer, se conseguir entrar numa casa espírita, tomar um passe, encontrar-se numa palestra, ainda com limitações, às vezes, do palestrante, você vai ver, você vai mudar o rumo dos seus pensamentos. Isso é o mais importante, né, Soninha? Pois é. Aí, pensando agora, já que eu estou nessa situação, como é que eu posso sair disso, né? A primeira coisa, você falou do livro antes, né? Olha só, gente, o livro é fininho. O pessoal começa a dizer que Joana é difícil de ler. Esse livro aqui não é difícil. Bem fácil. Ele está muito básico, muito Homem Integral também. Muito fácil de entender, né? Esse livro. O Homem Integral ainda tem mais umas palavrinhas. Mas esse mais aqui assim é muito livre, muito fácil. É. Enfim, então dá uma olhadinha, ó, lê um pouquinho, tem PDF aí disponível. E aí a gente vai pensando, né? A primeira coisa que a Joana traz é o que Jesus trouxe, é o amor, né? Primeira forma de você, a primeira terapia desobsessiva é amar. Aí eu amar o outro e amar a nós mesmos. E fala bem, ela disse da questão do perdão, né? De o auto-perdão. Depois também a meditação para o autoconhecimento, né? Tirar um tempo e meditar. Meditar não no sentido que a gente pensa lá de que vai ficar com a mente vazia, né? Sentado. Não, é parar e focar a sua mente em alguma situação, né? De repente é olhar para um pássaro voando, é ficar olhando o sol, o céu, e ficar deixando que a mente te traga as ideias, as soluções para os seus problemas, né? Existem várias técnicas de meditação. A Soninha fala dessa forma, parece que é fácil, mas não é. Quando a pessoa está enredada em problemas e desafios, né? Enredada em muitas dificuldades, ela não tem tempo para... Ela não tira o tempo. Ela não quer ter o tempo, porque infelizmente a gente tem que dizer mesmo, isso mesmo. Está dura. Tá, mas a gente para na frente da novela, a gente para falar mal ali do cantor, da cantora, né? Isso é um esforço. A gente falou no programa, um dos programas passados, da questão do querer retamente. Sim. Né? Então, você tem que querer retamente para poder agir. Então, no início vai ser complicado. Olha, quando
a primeira vez que eu parei para me concentrar em alguma coisa, eu tinha que ficar 30 segundos apenas olhando para um ponteiro do relógio, que é uma técnica, aliás, né? Olhando para o ponteiro do relógio sem pensar em nada. Então, eu ficava lá, ponteiro, ponteiro, ponteiro. E falando ponteiro 30 segundos, eu acho que uns 30 pensamentos vieram à minha mente. Porque é uma invasão. E aí você vai fazendo esse exercício, esse treinamento, que isso vira uma prática, um hábito, e fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, essas terapias, nós já estamos no nosso momento final, as terapias desobsessivas. Nós começamos com essa canção do Ho Oponopono, que é linda, né? E tem as terapias religiosas, que é você, se você for espírita, você tomar um passe, você assistir uma palestra. A oração, principalmente. Se você não é espírita, você pode entrar em técnicas de meditação, ou meditação budista, ou meditação, sei lá, tem tantas técnicas de meditação. O que você não pode, meu irmão, é ficar alimentando esses pensamentos ruins. Porque essas ideias que se temam em fixar precisam ser jogadas no seu lixo virtual. Sai daí, vai fazer um trabalho qualquer, vá conversar com as amigas, mas não se deixe levar por esses pensamentos. Então vamos lá, Rosália? Vamos cantar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você pode colocar um copinho d'água aí, viu, meu irmão? Beber depois dessa música. Te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe. Te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe. Te amo e sou grata. Seja uma semana de muita paz, de muita reflexão, né? E um convite mesmo para que você se observe cada vez mais e procure dentro de si, com muito cuidado, com muita paciência, principalmente, as respostas que você está precisando. Grande beijo. É isso aí, né? Se precisar, ouve esse programa novamente, né? Entre em contato. Temos outros programas também aqui na TV Nova Luz, que falam sobre meditação, que tem visualizações curativas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana. Então, meus irmãos, a palavra mágica é paciência, como diz a Rosália. Tenha paciência, vai passar. É outra frase mágica. Tudo passa, vai passar. E nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama com um amor tão imenso que Ele quer que nós melhoremos dia a dia. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.